Minutinho. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Quero começar a aula com uma oração. Vamos fechar os olhos. Vamos se aproximar de Deus nesse momento. É um tema muito difícil de lidar e a gente precisa dele para nos aconselhar e falar o que vem dele. Senhor bondoso Deus, amado Pai, te rendemos graças, Senhor, porque estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui juntos. Te pedimos agora, Senhor, que através da Beth que vai ministrar essa aula, Senhor, que a gente possa entender o significado do agir do Senhor nesse momento, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui juntos, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome, Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém. Antes da aula da Beth, eu quero falar mais uma vez da Alcel, que é o braço direito do Baluarte. A Alcel é um plano, não vou falar um plano funerário, mas é um plano que está junto, essa parte de funerária, tá? Eu vou começar com o que a Alcel ela oferece, tá? A Alcel ela não só oferece caixão, coroa de flores, essas coisas não. O plano dá desconto, médicos, laboratório, farmácia, dentista, loja, academia, tudo está incluso no plano, tá? Tem descontos. Essa assistência funerária 24 horas, ela é importante eu explicar para vocês como que funciona. Quando acontecer do fato de uma pessoa vir a falecer da família, a primeira pessoa que vocês têm que ligar é para mim, tá? Pessoas que são da Alcel, tá? Alcel, liguem para mim, porque eu sou o canal direto com a Alcel. Aí eu entro em contato com eles e, na sequência, o representante da Alcel vai entrar em contato com vocês. O que é importante ter a Alcel? A gente não sabe a hora que isso vai acontecer. Quando acontecer, a gente está tranquilo. Porque ligando na Alcel, eles já fazem toda a parte burocrática. Vocês têm direito a um caixão, a uma coroa de flores. E hoje, eu tive na Urbã essa semana. Se vocês não tiverem Alcel e forem direto à Urbã para querer fazer essa parte, vocês vão gastar em torno de R$ 5.500. R$ 5.500, tá? Com a gente aqui, com o Alcel, que é um plano, é esse valor, mensal. Então, assim, é feita uma matrícula e, na sequência, a mensalidade. O vencimento é até dia 25. Por quê? Porque é um boleto único no nome da igreja, não é boleto individual. Não é individual. Então, assim, está no nome da igreja o boleto. E é feito o pagamento, eu preciso fazer o controle desses pagamentos. Como que eu faço o controle? Até o dia 25. Tá? Uma coisa que eu quero deixar bem frisado. Se algum dos irmãos não tiver condição, me procurem. Porque é importante, porque vocês fazem parte do membro da nossa igreja. Eu preciso, porque assim, às vezes a gente não tem condição. A gente fala R$ 20, mas a família tem 10. Aí é 200 por mês. Então, assim, se quem não tiver condição, me procure. Porque é importante, tá? É importante para a igreja a gente ter esse controle. Aqui é o apoio. Sou eu, a Beth, a psicóloga. A Márcia, assistente social, é a esposa do pastor Delfonso. Tá? A Márcia também ela vai agregar a gente. Quem quiser também procurar uma assistente social para tirar alguma dúvida em questão da parte burocrática também, a Márcia está disposta. A Carol, ela é a parte da sociabilidade e o Nicola ajuda na música. Música a gente fala na hora do culto, tá, gente? Então, para finalizar, para eu dar o microfone para a Beth, a matrícula é muito fácil de fazer. É uma cópia de um documento, você manda direto para a Gabi. E o comprovante de residência. Mandou para ela, ela já faz. Já está no grupo. Uma coisa que é importante falar, existe uma carência. Tá? Se alguém tiver uma enfermidade, uma doença, existe uma carência de 60 dias. Se essa pessoa entrar no plano hoje e ela vier a falecer amanhã, ela não é coberta, por conta da carência. Então, assim,
temos que tomar cuidado. Fez hoje, então, se não tiver enfermidade, não tiver internada, amanhã, se vier a falecer, é coberto. Não tem como, né? Não tem como. É difícil, mas assim, às vezes para mim é um pouco mais simples do que para vocês, porque assim, eu tenho um pouquinho de experiência já. Assim, eu estou no ministério já vai fazer há quase 3 anos. Então assim, já aconteceu, A pessoa entrou no céu ontem, ela faleceu hoje. Aí ela não foi coberta, porque ela tinha uma enfermidade. Então assim, é fato. Aí, não é que foi, a igreja não assumiu, mas a família assumiu. E aí a família teve que arcar com R$8.300, porque teve que levar o corpo para outra cidade. Então assim, é um custo alto. Então é mais fácil a gente pagar R$19,99, R$20 por mês e tá tranquilo, sossegadinho, se vier a acontecer, tá coberto. Então assim, é um assunto chato de se conversar, mas é um assunto que a gente precisa entender e estar a par do que está acontecendo. E é necessário. Não tem como falar que não é, porque é necessário. Porque vai chegar. Senhor, eu fui ver um seguro para minha mãe. E o seguro, se você for pagar anualmente, é por volta de R$3.000. Então, você faz uma conta. O R$19,99 não é nada. Então, com isso, nós também estamos aderindo ao céu, porque tem os benefícios aí na parte funerária que acaba, a conta justifica. Mesmo que fique 10, 15 anos, né? Faz a conta que ainda vale a pena. Tá? Enquanto o seguro é anual. Eu teria que estar pagando R$3.000 por ano para ter um benefício, né? Então, só reforçando o Alceu, só que acho que precisaria explicar como é que é a questão do pagamento. O pagamento é feito direto para a igreja. É mesmo da oferta e do dízimo, esse é o mesmo pagamento. Ou em dinheiro aqui no cofre. Eu aconselho fazer direto no Pix, para ser registrado, tem um grupo nosso lá fechado, e esse grupo, todos os pagamentos são anexados lá. Fica mais fácil para a Gabriela controlar. Tá tudo... o valor. Uma coisa que eu queria frisar sobre a Alceu, sobre o desconto, um valor, vou falar sobre uma ressonância. Uma ressonância hoje, me ajuda, acho que estava R$700 fazer a ressonância do Daniel. Ele tinha sofrido uma lesão no joelho. R$700 fazer tinha que ser uma ressonância urgente, tipo assim, para amanhã. Com a Alceu, eu consegui um desconto, eu paguei R$250 na ressonância do joelho dele. Então, assim, a Alceu, para isso, é muito bom também. Às vezes a gente precisa fazer um exame rápido e o convênio, às vezes, demora para liberar e você precisa de uma urgência, você consegue um desconto legal na Alceu. Tem. No site da Alceu, você vai entrar no site da Alceu, lá tem 3 campos. Um dos campos são os estabelecimentos que aceitam o desconto da Alceu. Aí você vai lá e tá tudo certinho. Ele direciona você aonde você pode ir. Tá bom? Tá, chefe. É só isso, gente. Obrigado. Esse povo é fogo, né? Amém. E realmente existem muitas dificuldades que atravessam nossa vida, como a gente vai ver hoje, e que podem, às vezes, tirar um pouco da nossa paz. E como igreja é muito bom nós falarmos de tudo, até mesmo porque, para nós cristãos, nós temos muita paz em relação à morte. Não é que ela não nos cause dor, mas nós temos paz. E aí, ter toda essa estrutura de rede de apoio, nós passamos por isso há uns anos atrás, e como foi marcante para a nossa família essa presença e tudo isso que o Pablo falou. Então, amém. Vamos lá. Hoje eu vou contar aqui com a ajuda da Vanessa, porque nós temos bastante textos para ler, e entrar nesses assuntos que fazem parte da vida, né? Essa é a nossa vida. Eu costumo dizer no consultório que nós temos que encarar a realidade do mundo pós-Éden, né? O mundo pós-queda.
o que o pecado fez. Nós estamos lidando dia a dia com a consequência do pecado, gente. Não tem outro nome, né? Não é deslize, não é temperamento, não, é o nosso pecado, é o pecado no mundo, e ainda que salvos em Cristo Jesus, nós estamos na luta diária e encarando as consequências do pecado. Então, o texto aí de Salmo 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias. E Moisés, nesse salmo todo, depois você pode ler em casa esse salmo, ele vai falar sobre a brevidade da vida, as questões da vida, mas ao mesmo tempo ele vislumbra a eternidade de Deus e aquilo que Deus faz na nossa história. Então ele é um salmo maravilhoso e no versículo 2 ele faz essa oração ao Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ele está dizendo: à vista de tudo isso que nós temos que contemplar, nós precisamos aprender a viver essa vida aqui. Nós precisamos aprender a lidar com a brevidade da vida, com as inconstâncias da vida, com as surpresas boas e ruins, né? Porque quando vem surpresa boa, se o Senhor não guardar o nosso coração, a gente se perde na bênção, esquece do abençoador. E quando vem a situação ruim, a gente pode também esquecer da fidelidade de Deus e se afastar do Criador. Então, ele diz, nos ensina a viver com sabedoria, nos ensina a compreender e confiar na provisão do Senhor. Ih, amor, esse negócio aqui, meu auxiliar. Ele é lindo e ele ainda auxilia. Eu vou te falar, é muita providência de Deus, né, gente? É muita perfeição na criação do Senhor. Dona Ana, ó, caprichou, obrigada. Hashtag é nós feliz. Amém. Vamos lá, então, para a nossa introdução. Então, essa é uma oração que contempla os ciclos da vida e o controle de Deus, a eternidade de Deus. Gente, olha, não tem jeito, os ciclos todos nós vamos passar. Se Jesus não voltar e não houver nenhum Enoque aí no nosso meio que, de repente, vai ser abduzido para a presença do Senhor, nós vamos passar inevitavelmente, né? Então, o Salmo é muito maravilhoso nesse sentido. Vanessa, Isaías 57:15, por favor. Isaías 57:15. Eu devia ter dado uma cópia para você, mas eu pus os textos em vermelho, assim, quando eles forem aparecendo, você vai já abrindo, tá bom? Pode ler. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor alto que habita a eternidade é algo tão abstrato para a gente, né? Pensar assim, o Deus que habita a eternidade. Quando isso começou? Né? Até onde isso vai? A nossa mente não entende, mas ele diz, olha, eu sou esse Deus mesmo, que você não entende. Deus não pode ser plenamente conhecido. Deus nunca vai ser plenamente conhecido pelo ser humano, mas ele diz, apesar de tudo isso, eu também habito com o contrito, com o abatido, eu estou aqui para vivificar, eu estou aqui para renovar, eu vou até você, e eu trabalho na tua história. Então, isso é consolador e o Salmo mostra isso para nós. Nós somos movidos pela eternidade. O que a gente mais gosta, quando é criança, é que as histórias terminam, né? Tem aquela barulheira da bruxa, do príncipe. Gente, eu já fui Branca de Neve numa peça de teatro, claro, com esse príncipe lindo, né? Então, a gente cresce e continua acreditando nisso. Olha, é quase que um caso, né, de atendimento. Mas a gente gosta daquele finalzinho assim, e viveram felizes para sempre. E a gente conta a história para os nossos filhos e todo mundo espera essa bendita frase. E viveram felizes para sempre. Né? Amor, sua Branca de Neve, está tudo bem? Estamos felizes? Pois é, amém. Mas não tem o para sempre. Nós somos felizes em Cristo para sempre. A sua paz nos basta sempre. A sua presença é real e nos protege sempre. Mas nós também temos as lágrimas.
né? Nós também temos aqueles momentos que o chão some e você fala, Deus, e agora? E aí, por incrível que pareça, até eu fico branca, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, eu assusto, até clareio, né? Branca não, bege, estou exagerando, branca não chega nesse tom. Mas tem coisa que altera, né, a nossa estrutura. Mas nós somos movidos para essa eternidade. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Foi Deus quem fez isso. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Ele compartilhou conosco assim uma vírgula, um milésimo daquilo que ele é, né? Então o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Por isso nós temos dificuldade com encerramentos de ciclos. Nós temos dificuldade porque a gente se apega, né? A minha avó, o meu tio já enorme, já na polícia, e ela falava, o meu menino. Gente, eu confesso, eu chamo meus filhos de criança. Davi, cadê as crianças? Né? Porque a gente tem esse olhar que a gente não quer que as coisas boas terminem. Né? Que as coisas boas terminem. Então, a gente é movido por isso, Deus colocou isso em nós, e nós temos dificuldade de encarar que os ciclos começam e os ciclos terminam. Eu chorei quando a gente trocou o primeiro carro, porque eu amava tanto aquele cadetezinho que vinha rasgando, fazendo barulho, que o dia de trocar de carro, eu chorei, gente, na hora de levar o carro. Olha que palhaçada. Ai, se minha mãe visse, ela me estapeava. Mas parecia que uma parte da nossa história estava acabando ali, porque a gente vendeu o carro. Tem pessoas que trocam de casa, vão para uma casa melhor e sofrem, porque não conseguem se desligar da história, porque eu cresci nessa casa, porque essa casa foi da minha avó, e a gente sofre, são perdas. E a gente entra em vários processos de luto, quase que todos os dias, né? Quase que todos os dias. Na cirurgia do ano retrasado, a moça fez um negócio lá no meu cabelo alisou. Jesus, falei, Senhor, cadê meu cabelo? Cadê meus cachos? O nervoso sumiu. Eu sofri. Mulheres, a gente não sofre? Fala a verdade. Os homens não entendem isso, que mal penteia. Mas a gente é tão frágil que coisas tão pequenas tiram a nossa alegria. A gente fica triste de verdade, por, às vezes, achar que alguma coisa que você planejou foi tirado de você, foi roubado de você, sem pedir licença. E assim é a morte, ela não pede licença, não. Ela não quer saber se está na hora, se não está na hora, se você falou tudo que você queria, se você fez. Ela não vai perguntar. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Pastor João dizia que eu odeio a morte, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Em Romanos 8, de 18 a 22, nós vamos ver que esse sofrimento, ele não é só do ser humano. A terra toda sofreu com o pecado do homem. E a Bíblia vai dizer que até a natureza sofre. Gente, vocês imaginam o que os animais estão sofrendo, que o povo está transformando animal em gente? Tem animal que deve estar sofrendo, deve estar meio surtadinho, porque tudo foi contaminado. E esse texto de Romanos 8, 18 a 22, ele vai dizer isso. Vanessa? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme e até agora suporta angústias. Então, existe uma angústia posta na Terra. E ela não atinge só os seres humanos. Ela também atinge toda a criação. Mas também precisamos compreender que nós enfrentamos tempos e estações. Todos nós passamos por tempo e estações. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, a gente não precisa... A gente pode pular esse, viu, Vanessa? Que depois eu vou voltar nele. Pode ir passando, por favor. Ele vai dizer que
tempo para chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de construir, tempo de derrubar. São tempos. E quando a gente não discerne isso e a gente não aceita isso, a gente às vezes prolonga alguns sofrimentos, né? A gente estende alguns sofrimentos, porque os finais, os ciclos vão acontecer, independente de eu lidar com eles ou não. Então, algumas verdades para a nossa alma. Pode ir soltando todos, amor, para ela já ir achando. Obrigada. Então, primeiro... obrigada, tá bom. O nosso Deus governa esses tempos e essas estações. É uma convicção que nos traz paz. Ele governa. Ninguém, nada pega Deus de surpresa. A gente se surpreende, a gente se assusta, a gente planeja e se frustra. Mas Deus não. Porque Ele tem o governo e a ciência de todas as coisas. Pode ler, por favor? Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 19 a 21, tem uma oração linda e ele faz algumas afirmações a respeito disso. Pode ler. Eu vi errado aqui. Você abriu errado? Não tem problema. Daniel 2. Quer tentar achar aí, Davi? Fica com... Achei. Hello? 19 a 22? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele é quem muda o tempo e as estações. Por quê? Porque elas são inevitáveis, elas podem nos surpreender, mas o seu Deus governa. Aquele para quem você entregou a sua vida, Ele governa. Então, isso nos traz paz. Paz no meio dos tsunamis. Meu Deus governa. E Ele é quem muda o tempo e as estações. Então, essas verdades são para a nossa alma. Porque tem hora que as nossas emoções vão berrar, vão falar mais alto, né? E aí nós vamos ter que dizer: acalma minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por quê? Porque Ele governa e muda o tempo e as estações. Amém? Ele age em nós. A segunda parte do Isaías 57:15. Está na mão aí, Vanessa? Tá. Partido B? Pode. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Ele habita não apenas para contemplar aquilo que a gente está passando e falar: poxa, filho, está difícil, que situação. Não, Ele habita para vivificar, para se condoer com a gente. Ele habita para dizer: sou teu pai, estou aqui, você vai passar, mas eu estou com você. Ele habita e faz algo. Algumas coisas eu passei ao lado da minha mãe, mas eu não pude intervir na estrutura dela. Mas Deus pôde. E Ele fez, né? Então, Ele age também em nós. Ele é baluarte. O nome do ministério é Ministério Baluarte. O que essa palavra baluarte significa na Bíblia, entre muitas coisas? Ela significa fortaleza, ela é um muro, uma muralha de proteção.
ela é uma construção segura. Então, você imagina aquelas construções que tem ali em Maceió, né, que acho que tem um forte que é lindo, e tem aquela muralha de pedra enorme. Então, quando o mar fica revolto e essas ondas começam a bater ali contra a costa, o que está ali está protegido, porque aquela muralha de pedra ali, ela segura o impacto das águas, né? Por mais que molhe, por mais que assuste, mas aquela muralha é firme. Esse é baluarte, esse é o nosso Deus. Ele é uma fortaleza, ele é um muro. As ondas não vão ser impedidas, muitas vezes, de chegar até nós, mas escondido atrás do baluarte, que é o Senhor, essas ondas não vão nos destruir. Elas não vão te destruir. Então, lá em Isaías 26, 1, quem está na mão? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Temos uma cidade forte. Essa deve ser a nossa canção. Temos uma muralha de proteção. Temos um Deus. E Ele vai nos manter seguros. Assustados, mas seguros. Às vezes ansiosos, mas seguros. Às vezes felizes demais, mas protegidos do nosso orgulho. Então, a gente se esconde atrás do baluarte e Ele muitas vezes nos protege de nós mesmos. Ele é Deus da providência em nossa história. Todos nós conhecemos a história de Jó, o longo diálogo de Jó com o Senhor. E lá no capítulo 10 de Jó, no versículo 12, Jó faz uma afirmação. Aí, Davi, você poderia já abrir o Salmo 104? E a Vanessa está em Jó? É isso? Então vai. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que se alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Afigoram-os as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Amém. Então, Jó ele vai dizer dessa providência, desse cuidado de Deus, apesar dele ainda estar ali no meio do furacão, né? As coisas estavam longe de se resolver naquele momento para Jó, mas ele tinha essa certeza. E o salmista vai dizer que o Senhor ele providencia o alimento, ele providencia o trabalho, ele cuida dessa natureza que também está sofrendo, ele cuida de nós também, e ele é o Deus de providência na história. Se Ele está cuidando e intervindo na vida das plantas e dos animais, imagina nós. Não é isso que a palavra diz? Se Ele cuida dos pássaros, se Ele providencia, nada vem faltar. O dia não falha, a noite não falha, o vento não falta, a chuva não falta. Imagina eu e você, que somos chamados de filhos de Deus. Então, sim, existe um Deus que cuida da nossa história. Amém? Até aqui, gente? Amém. Amém. Então, vamos lá. Os ciclos da vida. Pode ir passando também todos, amor. Isso. As ciências humanas, a psicologia, a sociologia, eles vão falar de 3 ritos, de 3 momentos importantes da vida de todo ser humano. Ele vai falar do casamento, esse para você foi bom. Ele vai falar da puberdade e ele vai falar de funeral. Não é, naturalmente, uma sequência lógica, mas isso aqui vai acontecer na vida das pessoas. Ah, Beth, mas eu não me casei, mas você é fruto de um relacionamento. Então, assim, é o ciclo da humanidade. Se você está aqui, você entrou nessa ciranda aí em algum momento, certo? Então, lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis 2, 24 e depois Deuteronômio 24, 5. Você está em Gênesis, Vanessa? Então, você abre Deuteronômio, por favor. Então, lá em Gênesis, nós vamos ver quando o Senhor estabelece o casamento. Em Deuteronômio, nós vamos ver como esse momento, essa passagem na vida é tão importante que tem uma regra para esse momento. Então, Vanessa... Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo,
Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Pena que essa fase passou, gente. 5 diazinho ali de licença, o chicote estrala, acabou a festa. Já pensou? 1 ano. 1 ano, hein, ô Érico? 1 ano sem ver hospital, sem ver paciente, só cuidando da Daniela. Olha bem, puxa vida, nesse momento eu queria ser judeu, mas tudo bem. É tão importante que o Senhor fala, olha, esse momento ele é tão importante que por 1 ano, esse homem ele vai ter uma só responsabilidade. Conhecer, cuidar, promover a felicidade para a mulher que ele tomou. Então, alguns pastores dizem que depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a segunda escolha mais importante que você faz na sua vida é com quem você vai passar o resto dos seus dias. É o casamento, né? Então, é um rito importante, não só no conhecimento secular, mas porque foi instituído pelo Senhor, e ele já falou isso muito antes de existir psicologia, sociologia e todos os dias aí da vida, né? O segundo, a puberdade, a adolescência. Quem está com você? Gênesis 1, 9, chegou lá? Está aberto aí? Gênesis 1, 9. Gênesis 21, 9. 9. Tá. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Pode continuar. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ismael aí, ele está com 14 anos. E aí chega Isaque. Mas qual é o problema? Se Ismael fosse uma criança, estava tudo certo, né? Era um amiguinho para brincar, né? Às vezes o irmão mais velho, o primo mais velho, faz o que nasceu de boneco, né? Ele quer ajudar, ele quer cuidar, nossa, é uma bênção. Mas quando entra a tal da puberdade, a adolescência, aí é zica, gente. Aí o bicho pega. E foi exatamente essa fase, esse rito de passagem dentro da família de Abraão, que ele não estava preparado para entender a adolescência, ele não se preparou, Sara nem tinha noção do que era isso, Agar, uma escrava, longe da cultura dela, pode ser que se ela estivesse na cultura dela, ela trataria e criaria Ismael de uma forma diferente. Não sabemos exatamente como que essa criação aconteceu, mas um fato é, quando gira a chave da puberdade, também é um momento, um rito de passagem muito importante do ser humano. Porque ele deixa de viver essa dependência só do pai e da mãe, ele amplia os horizontes, ele começa a ter turma, ele começa a ter amigo, ele começa a virar, né? Você fala, meu Deus, eu dei a luz, é meu mesmo, vou ter que encarar. Então, a puberdade na casa de Abraão causou um problema, ao ponto de Sara falar, esse menino não vai ficar aqui com meu filho, despacha. Por quê? Porque ele zombou, porque adolescente é engraçado, né? É debochado. O Daniel em casa tem mais humor, a Débora é mais contida, e tem hora que eu tenho que falar, Daniel, corta. TPM, filho, corta para você sobreviver. Corre. Porque é difícil quando a puberdade chega na nossa casa. Né? A gente já foi adolescente, mas a gente não lembra. A gente jura que a gente era tranquilo. A gente jura que, imagina, não faço o que essa galera faz hoje. Eles são terríveis. Meu, você foi o cão chupando manga, você só não lembra. Entendeu? Porque quem aguentava sua chatice, sua TPM era seu pai, sua mãe, vó entrava no meio, aquele furdúncio, não fala assim com o meu neto. A gente não lembra do que a gente fez, mas a puberdade é um momento muito importante. E aí também tem um luto. Aquele bebê, aquela criança fofa, que achava você um herói, que não dormia sem soltar da sua mão, segurando a sua mão, ele está deixando de existir. E, de repente, não precisa mais da sua mão. De repente, não quer mais viajar só com você. Você tem que comprar um carro de 7 lugares, porque você tem que levar uma torcida organizada junto com você, uma gangue aonde você vai. Então, existe essa dificuldade de lidar com a puberdade. E aí, o funeral, nós vamos ver aí Ruth, capítulo 1, de 18 a 21. Talvez seja uma das expressões mais fortes para mim em termos de perda, né? Para a gente aprender sobre lidar com esse momento. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la,
deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me... Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? O Senhor me afligiu. O que é esse momento da perda de alguém? A pessoa perde a sua identidade. Eu era uma esposa, mãe de 2 filhos. Agora eu sou uma viúva, não tenho filhos. Então eu não posso mais ser Noemi, agora eu sou Mara. Ela se fecha, a identidade dela muda, os papéis mudaram, ela não tem mais o que fazer. Então ela diz: o Senhor me tocou, eu preciso de ter um culpado para esse momento, eu preciso ter um lugar para despejar a minha raiva, né? A minha ira. E por ser uma pessoa que conhece o Senhor, ela não xingaria a Deus, então ela ainda dá uma espiritualizada. O Senhor me afligiu, Deus fez isso comigo. Deus fez isso comigo. Então, nesse momento do funeral, é um momento em que as pessoas elas perdem um pouco da sua identidade, porque o meu papel, a minha vida, está ligada ao outro, né? Então, a pessoa fala assim: ah, você viu a Beth? Qual? A Beth do Davi, não é assim? Ah, a mãe do Daniel. Ah, o marido da Janaína. Tem hora que a gente não tem nem nome, né? Por quê? Porque a nossa vida ela está ligada a alguém, e esse alguém traz uma completude para quem eu sou. Quando esse alguém não está, eu não me sinto mais completa. Então, eu perdi pessoas que me davam um sentido de existência para o meu papel, para aquilo que eu sei fazer. Eu sei ser esposa e sei ser mãe. Se isso é tirado de mim, muda meu nome. Não sou mais, né? Então, Noemi, ela mostra como esse rito de passagem, ele altera a nossa estrutura. Pode passar, amor. Tem uma literatura que ele acrescenta 3 ritos da sociedade contemporânea, né? Desse momento que a gente vive. É o rito do divórcio, da aposentadoria e da mudança geográfica. Por quê? Porque são momentos em que a pessoa pode experimentar luto, são momentos que a pessoa pode entrar nesse ciclo da Noemi, por exemplo. Eu me aposento, fiquei 50 anos dentro de uma fábrica, onde eu era respeitada, onde eu tinha um nome, eu bancava a família, eu dava conta de tudo, de repente me aposentam. E aí tem pessoas que passam exatamente pelo rito da Noemi. Eu não sou mais ninguém. Numa das vezes que teve aquelas demissões grandes da Embraer, teve uma pessoa que infartou sentado na mesa porque ele não sabia como que ele ia retirar dali tudo que ele tinha e continuar a viver. Porque a vida dele era a Embraer, né? Então, são momentos em que a gente pode experimentar o mesmo efeito dos ritos de cima. Mudança geográfica, a gente tem vivido essa necessidade de algumas pessoas abandonarem seus países, mudar de país, às vezes deixam para trás até pai, mãe, irmão, não perde o contato. Então, isso tudo pode gerar o mesmo efeito do rito do funeral da parte de cima, tá bom? Pode passar. Toda mudança de qualquer natureza que acontece fora do meu planejamento pode gerar resultados emocionais, físicos ou relacionais, positivos, negativos ou ambos. Então, por exemplo, o Lindo foi transferido lá para Dubai. Nós vamos ter uma vida de, né? Meu Deus do céu. Eu posso ter sentimentos muito positivos, uau, que legal, né? Vou para um lugar que todo mundo comenta, mas eu também vou ter algumas situações negativas, vou perder meu ciclo de amizade, vou para um lugar que eu não sei se eu vou poder fazer o que eu faço aqui, eu vou estar longe dos meus pais, eu não vou ver meus sobrinhos crescerem. Então, tem momentos que eu posso ter as emoções positivas e negativas, mas o fato é,
tudo sempre vai gerar em nós uma resposta emocional e física. O desafio diário é manter os olhos voltados para o Senhor e confiar nele, mesmo nos desconfortos. Salmo 121, 1. Está na mão aí, Vanessa? Tá na mão. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu levo os meus olhos para os montes. Eu estava assistindo uma pregação do Augusto Nicodemos nesse texto, e ele estava dizendo que elevar os olhos para os montes, existem várias possibilidades, mas na visão dele, eles estão, né, num cântico de romagem, eles estão caminhando para Jerusalém. Então, a sensação é que o salmista ele está olhando para o monte, aonde está o templo. Ele está olhando lá para Jerusalém, já pensando, eu estou olhando para lá, porque eu vou chegar lá, mas o meu socorro vem do Deus que está aqui comigo também, porque a viagem era muito perigosa. Eles podiam ser saqueados, eles podiam, né, muita coisa podia acontecer nesse momento. Então, nós precisamos entender, nós também estamos aqui como peregrinos, né? Nós estamos aqui de romagem, de passagem. Muita coisa pode acontecer. Podemos ser saqueados, podemos ser traídos, mas nós estamos olhando para o céu, para a Nova Jerusalém, para onde nós queremos encontrar com o Senhor. Mas o Deus que criou tudo isso, Ele é o nosso socorro hoje, bem presente em todos os momentos. Então, a questão não é o que eu vou passar, mas como eu vou passar. O que todo mundo já sabe. Uma hora parece uma enfermidade, uma hora você pode ter uma notícia boa, um monte de coisa, a gente sabe que a gente vai passar. Mas a questão é como eu vou passar por tudo isso. O que a presença de Cristo traz de diferença na minha vida? O que o Espírito Santo traz de diferença na minha vida? O que a vida de igreja traz de diferença para mim nas situações que eu vou passar? Pode ir, amor. Então, o luto, gente, eu estou falando rápido porque é bastante coisa, mas se precisar, tá bom? Aí vocês... então, aqui, olha, a minha Polícia Federal já está apertando o meu encalço aqui. O luto é um processo de readaptação à realidade, um conjunto de reações emocionais, físicas e relacionais. E o luto, ele é dinâmico. Antigamente, as pessoas achavam que o luto ele era uma escadinha, assim, né? Hoje eu estou triste, amanhã eu vou chorar menos, depois eu vou negar, depois eu vou não sei o quê, aí eu vou ficar bem. Não, não é assim. O luto, ele é um processo dinâmico, porque eu tenho que me readaptar para aquele momento e para os próximos ciclos da vida que eu vou enfrentar, né? Porque a minha vida não vai parar naquele momento. Então, eu reorganizei a minha vida hoje sem o meu esposo, mas daqui a 5 anos tem o casamento da minha filha. Eu vou, naquele momento, pensar, meu esposo... Entendeu, gente? Então, ele é dinâmico. E não é questão de falta de fé. Não é questão de estar querendo imaginar uma vida perfeita. Não, não. Isso é a natureza humana. Deus nos fez com essa estrutura, ok? Nós não estamos falando de pecado e falta de fé. Nós estamos falando de estrutura humana. Então, ele é dinâmico e movimentado. Vamos ver, na história de José, nós não vamos ler todos os textos, depois nós vamos ler os próximos, porque é muito texto, mas você vai anotar aí, a história de José está entre Gênesis 37 e o capítulo 50 de Gênesis, tá bom? Mas alguns pontos bem interessantes da vida de José. Lá no capítulo 41, no 51, José já passou por toda a angústia, já ficou preso, já foi acusado por Potifar, já aconteceu tudo com ele e agora ele já está lá como o super-homem do Egito, né? Ele está lá governando, mandando e parece que está tudo bem, tudo bem. Ai, Vanessa, acho que eu vou precisar ler o versículo 51. E aí, no versículo 51, ele vai dar o nome para o primeiro filho dele. E olha o nome que ele vai dar e por quê. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ele dá o nome de Manassés porque ele fala, gente, o tempo cura tudo. Passou o tempo, está tudo bem. Não é isso que a gente escuta? Ah, o tempo cura. Não, Davi, o tempo resolve. Mas tem um ditado que podia até ser versículo da Bíblia, mas não é, viu, gente?
Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Não é assim? Minha mãe não lembra de nada, gente. Dona Luísa é um anjo, fala com a gente tão calmo, agradece com doçura. Mas eu sei o que ela fez no verão passado. Não esqueci. Porque quem apanha não esquece. Mas ele está dizendo que ele esqueceu. Por quê? Porque ele foi preenchendo a vida. Ele foi se apropriando das bênçãos e das promessas que Deus tinha feito para ele. Ok. Mas isso foi tamponando algumas coisas que Deus está olhando e está dizendo, ainda não terminei o processo com você. E aí depois, os irmãos dele no capítulo 42 vão até o Egito buscar comida e quando ele vê, ele lembra dos irmãos. E aí a ira vem. Ou seja, a superação ela era aparente. Por quê? Porque os processos da nossa vida não são lineares, são dinâmicos, né? Aí ele tem o choque de realidade. Depois, no capítulo 42 ainda, ele tenta resolver as angústias dele com forças próprias. Ele faz toda aquela encenação para os irmãos voltarem, para trazer o irmão mais novo. Ele esconde lá o objeto no meio das coisas do irmão dele. Então, ele vai tentando até que no versículo 23 e 24, a crise se instala e ele precisa reconhecer o quanto ele ainda estava afetado por aquela situação. E a Bíblia vai dizer que ele chora. E ele chora amargamente. Ué, mas ele não deu o nome de Manassés porque ele disse que estava tudo bem? Então, muitas vezes nós fazemos isso. A gente vai preenchendo a vida com coisas e a gente erra. Quando eu quero ajudar o meu irmão a enfrentar o luto, e eu acho que se eu der um monte de coisa para ele fazer, eu vou estar resolvendo, não tem que distrair. Não tem que distrair. Às vezes eu tenho que deixar ele chorar comigo e tem que ser agora. Tem dia que vai estar tudo bem, tem dia que não vai estar tudo bem. Nem as bênçãos do Senhor podem cobrir aquilo que é processo e que nós precisamos viver. Lá no final, no capítulo 50, versículo 19 a 21, ele vai reconhecer a provisão de Deus, depois que ele fala a verdade para os irmãos, que ele abraça, que ele perdoa, que ele chora. Aí ele vai dizer, certamente vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção para fazer o que se vê hoje, socorro e provisão de muitos. Então, lá no final, ele viu que havia um Deus que traz provisão para a história. E, no fim, Deus cuidou do povo dele, através de todo o sofrimento que José passou. Pode passar, amor. Então, José ele não está negando que houve um sofrimento. Ele não estava lá, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Não, ele sofreu. Né? Sofreu, e ele falou, olha, de verdade, vocês intentaram mal contra mim. Vocês fizeram, foi isso mesmo. Nós precisamos assumir aquilo que nos dói. Nós precisamos dizer para Deus, Deus, eu amo o Senhor, mas eu não entendi por que o Senhor permitiu. Eu fiquei muito triste. Enquanto José não trouxe essa afirmação, ele não foi tratado. Mas ele faz o reconhecimento da provisão de Deus. E aí isso traz paz aos sistemas, aos relacionamentos. Ele parou de ficar, tentando resolver as coisas, ele assume os seus limites e o Senhor abençoa. Então, na história de José, que é a minha e a sua história, essa é a nossa história, teve abandono, teve frustração, teve incerteza, teve luto, porque ele foi arrancado do convívio do pai, que ele era protegido, não sabia se o pai estava morto, se estava vivo, se os irmãos estavam bem. Então, ele viveu um luto fantasma, sem ter certeza do que estava acontecendo. Mas também teve resiliência, ele manteve a fidelidade a Deus, ele exerceu misericórdia com as pessoas. Então, a história de José é a nossa história. O luto de José são os nossos lutos. E nós precisamos, então, confiar na provisão do Senhor. Como a provisão do Senhor, então, se manifesta? A igreja deve ser a expressão do cuidado de Deus. Mateus 25, 37 a 40. Quem está na mão? Então, vai. Então, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos... Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo,
que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Então, através da vida da igreja, quando a gente atende a necessidade das pessoas, quando a gente olha para a necessidade das pessoas, nós estamos expressando o caráter do Senhor. E Ele está olhando para nós e está dizendo, você está fazendo algo que é para mim. Você está fazendo por mim. Então, através dos ministérios da igreja, a gente vai refletindo o caráter do Senhor. Qualquer coisa que eu perceba na vida da Dani que está afetando algum sistema da vida dela, alguma necessidade, isso tem que me incomodar e algo eu preciso fazer a respeito. Algumas ações são exclusivas de Deus. Tem coisa que só Deus pode fazer. Não tente responder pergunta que Deus não está respondendo. Você pensa que está ajudando, mas você está atrasando o processo de cura dessa pessoa. E às vezes a gente quer dar um porquê. Ah, sabe por que aconteceu isso? Porque fulano também comia feijoada às 11h30 da noite, aí dormiu e morreu. Não, gente. Lá em casa a gente comia porco qualquer horário e estamos aí. Não foi isso. É melhor a gente não responder. É melhor a gente falar, olha, também não sei. Eu sei de uma coisa, eu posso sentar, orar e chorar com você a noite inteira se você precisar. É isso que o Senhor quer, visitação. Então, tem ações que são só do Senhor. O Perotti está com esse aqui está funcionando? Tá. Não funcionou. Então, Davi, vai pôr os todos para a gente poder pegar todos os textos dos próximos para poder dar tempo. Aí, quem tiver, o Perotti pega Gênesis 22, você pega 2 Samuel, Vanessa pega Levíticos 33. Pode ser? Para poder dar tempo? Então, tem coisas que são de ações exclusivas de Deus e tem coisas que Ele vai usar a igreja, os ministérios da igreja. Então, o que o Ministério Baluarte, o que o Pablo faz? Qual é o nosso papel? Estar ao lado daqueles que estão enfrentando situações pontuais. Mas também existem outros tipos de luto que a gente deve intervir e ajudar. E que você deve trazer isso para a igreja, para a gente ser igreja, né? Para a gente ser igreja. Então, algumas situações da vida, por exemplo, perda humana, como nós já falamos, e nós vamos ver o que aconteceu com Abraão quando Sara morre. Como que o Senhor providenciou questões logísticas ali para ajudar Abraão naquele momento, né? Então, você que está com Gênesis, né? Mas 24 a 26 só tem 24 versículos. Esse daqui, na morte de Sara. Lê para mim da morte de Sara, né? De Sara, Então deve ser o 23. Dá uma puxada aí para mim. Vamos lá que eu vou achando aqui. Vai, enquanto isso... Enquanto vamos para o próximo. Davi vai para o dia quando Davi perde seu filho. Nossa, gente, essa professora precisa ser despedida. Precisa tirar. Meu Deus do céu. Como diria minha avó em Lorena, e ela não vai ser cancelada porque está com o Senhor, é negrice, né? Pera lá, gente. Vamos achar. Ninguém vai cancelar a dona Antônia. Capítulo 12 de 1 Samuel, de 2 Samuel, Davi, ele ora, chora, jejua por causa do seu filho, e Deus recolhe o menino. E ele vai chorando, chorando, chorando. Deixa eu ver, gente. Espera aí que eu olhar aqui na minha Bíblia. Tá. No versículo 16 vai dizer. Pode ler, Davi. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então, os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para levantá-lo do chão e ele não quis se levantar. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então, a presença do Senhor na vida de Davi fez com que ele superasse não a dor da perda, mas que ele já tivesse uma consciência muito clara de que ali era Deus agindo e que ele não tinha mais como pôr a mão.
Então, ele se levanta e vai para a adoração. No Salmo 51, ele vai dizer, ele vai confessar aquilo que ele fez, e tem um versículo que ele diz assim: e o Senhor é justo no teu julgar. Então, ele viu a morte do filho não como algo errado que Deus fez, mas a justiça de Deus, e ele consegue passar por uma perda e se levantar para a adoração. Mas isso foi Davi. Isso não é regra, né? Conseguiu achar para mim? Achei. Vamos no Gênesis 23, comecinho fala assim, ó. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Amém. A providência de Deus. Abraão estava numa situação e ele não tinha onde sepultar Sara. E aí o Senhor toca no coração daqueles homens e eles falam: toma um lugar para você sepultar, você precisa resolver isso, né? Então, a providência de Deus. O que acontece aqui com o Pablo? Às vezes a pessoa também não tem nada organizado e ela vai fazer contato com a igreja. E o que a igreja tem que fazer? Ela tem que refletir o caráter de Deus. Ela tem que ajudar a resolver. Ela tem que dar um rumo para aquela situação. Então, Deus que provê a história, Ele continua provendo através da igreja, através dos irmãos. E o afastamento geográfico, quando alguém precisa mudar de lugar, mudar de país, mudar de cidade, Levítico 29, 33, não? Ele vai dizer, o Senhor está dando uma ordem ao povo assim: cuida do estrangeiro que há no meio de ti, como se fosse seu irmão. Então, sim, nós temos que nos ocupar e nos preocupar com as pessoas que estão vindo refugiadas. Porque elas estão vivendo luto, elas viram o parente morrer, elas não sabem onde os parentes estão, e chegam para a nossa cidade, chegam ao nosso conhecimento. O caráter de Deus é de cuidado. Olha o Salmo 146, 9, esse eu queria muito ler, porque ele tem uma afirmação. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Esse povo branco é apressado, né? Amém. Aí, lê o próximo, amor, por favor, que tem uma promessa. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, tem um outro, mas vamos deixar, depois ele vai me atropelar. Deus, Ele cuida do órfão e da viúva. Você tem o caráter do pai? Você é parecido com seu pai? Então, você tem que ter isso aí. Se você reflete o caráter do seu pai, você tem que ter isso aí. Então, gente, a provisão de Deus, ela passa por todos os tipos de lutos e perdas que nós podemos enfrentar. O baluarte está aqui não só para as perdas físicas, né, para perder uma pessoa, mas para ajudar membros da igreja que estão, por alguma razão, sofrendo e não sabem como continuar. E não sabem o que pode fazer para restabelecer a sua estrutura. Ele traz a paz em toda e qualquer situação. 2 Tessalonicenses 3,16 vai dizer que o Deus da paz, Ele mesmo vos dê a paz em todas as circunstâncias. Então, não importa se é uma morte física, não importa se é uma aposentadoria não planejada, não importa se é um desemprego que te pegou de surpresa, o que importa é, existe provisão em Deus para todas as suas dores e perdas. E a igreja, ela tem que expressar esse caráter. Olha, gente, os pré-adolescentes, Jesus nos protege. Amém. E o reflexo disso na vida da igreja. Nós precisamos expressar, olha, tire foto, não vai dar tempo da gente ler todos os textos, mas nós precisamos expressar presença e provisão de Deus. A nora de Noemi decide ficar com ela, estar com ela. O texto de João vai dizer que quando Jesus está lá na cruz, ele olha lá de cima e fala para João, João, agora a mãe é sua. E a Bíblia vai dizer que João pega Maria e leva para casa. Eu sei que quando às vezes termina um sepultamento aqui, a família precisa de um tempo, né? Mas como que a gente normalmente fala? Gente, é feio, eu já faço isso. Se precisar de alguma coisa, tá? E nunca mais ligo. O que é alguma coisa, gente? O que é alguma coisa? Eu preciso de um creme de cabelo, eu preciso de uma feijoada. O que é alguma coisa? Mas eu não ligo para saber se apareceu alguma coisa que eu possa fazer.
E aí João leva Maria para casa. Tiago vai dizer que a gente tem que estar presente, a gente tem que ir até o órfão, a viúva e o estrangeiro. Pode ter um caso de desemprego ou de insuficiência de recursos. Às vezes o irmão não está desempregado, mas o que está entrando é pouco. E eu fico sabendo que aquilo ali está pouco. Esse texto de Salmo 141, de 1 a 3, ele também é um texto maravilhoso. Você leia depois, você se apropria dele, porque esse é o caráter que Deus quer ver em nós. Gente, palavras sábias. O primeiro texto, Salmo 90, eu quero alcançar um coração sábio, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, não fale aquilo que não traz esperança. Sabe assim? Está desempregado. Você é o quê? Eu sou engenheiro. Xiii, cara, engenheiro aqui tá na praça, filho, porque a cidade acabou. No que isso edifica? No que isso traz esperança? Né? Ai, Davi, olha, a sua esposa faleceu. Ixi, ruim, hein? Agora você vai ter que acostumar a ficar sozinho, cuidar daquelas crianças. Meu Deus, olha, tá difícil, hein? Deus ter saúde. Sabe aquele comercial, vai ler o Estadão? Então, o texto de Isaías vai dizer que o profeta fala assim para o rei Ezequias, olha, esse povo da Babilônia vai voltar e vai saquear tudo que é seu. Vai destruir, seus filhos vão ficar no perrengue. Qual que é a palavra do Ezequias? Ufa, ainda bem que não é no meu tempo. Que palavra é essa? Um dia eu fui fazer um exame e a moça do laboratório olhou para mim e falou assim, por que você está fazendo o exame? Eu falei, câncer de mama. Nossa, graças a Deus não passei por isso. Meu Deus do céu. Eu falei, aleluia, né, querida? Coisa boa. No que isso edifica? Então, cuidado com as tuas palavras. Provérbios vai dizer que a palavra bem colocada, a palavra dita certa, ela é saúde para o corpo. Né? Provérbios 18 diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Às vezes você mata a pessoa na visita, não é nem o infarto que matou, é a tua cara quando você vê a pessoa e fala, meu Deus, o que aconteceu com ela? Matou, já foi. Então, Deus não faz assim, Ele tem palavra de vida, Ele traz esperança. Eu preciso lembrar quem Deus é. O resto a medicina já me contou. Entendeu? Teve um irmão que me visitou e falou assim, olha, tem uma vacina muito boa para câncer. Mas câncer de mama é tão traiçoeiro, Beth, que nem a vacina serve. Me matou. Nossa. Falei, pronto, estou no sal. Aí a neguinha já rodou, né? Falei, lascou. Daí a gente chamou o povo para orar. Cuidado com as suas palavras. Fale o que edifica. Estão aí os textos. Na dúvida, não fale. Não fale. Tem hora que não adianta eu dizer, eu sei o que você está passando, estou mentindo, meu nariz vai crescer. Não sei. Lá dentro eu estou pensando, misericórdia, o que esse menino fez? Está com pedra na cruz? Não sei. Então, não fale. O texto vai dizer que os amigos de Jó, eles não eram ruins. Ali vai dizer que eles chegaram, sentaram, choraram com Jó e ficaram 7 dias só chorando. Gente, estava bom, não estava? Mas aí eles se meteram a falar, a querer entender, a querer explicar. Acabaram com Jó. Tacaram o homem no pó. Olha, Jó realmente é muito forte. Na dúvida, não fale. Abrace. Manda um versículo. Mas cuidado com o versículo também, tá, gente? Escolhe bem. Escolhe bem. Manda um louvor. Se disponha. Manda comida. Olha, eu não sei o que dizer, mas eu trouxe o lanche da tarde para vocês. Não se preocupe com comida. Amanhã eu vou trazer o almoço. Não se preocupe com comida. Isso é o caráter de Deus de provisão. Não fale aquilo que Deus não falou. E às vezes a gente joga mais peso em cima da pessoa do que a gente expressa o cuidado de Deus. Cuidado com isso. Respeite o tempo e a individualidade de cada um. A Noemi, ela falou, gente, é meu tempo. Depois ela vai se alegrar. Quando Ruth casa com Boaz, passou. Mas naquele momento, ela estava expressando dor. Aí não adianta falar, Noemi, que é isso? Seja crente, mulher, para com isso. Você crê em Deus ou não crê? Tá fácil falar desse lado, né, gente? Tá fácil falar de Noemi. Estou aqui com meu marido, com meus 2 filhos. Então, respeite o tempo e a individualidade de cada um. O Salmo 77, 1 e 2, depois você lê, o salmista vai dizer, a minha alma se recusa a ser consolada. Tem hora que a gente não quer ouvir. Tem hora que eu quero ficar quieta com Deus. Tem hora que eu quero só um abraço. Eu não quero explicação. Minha alma não quer consolo. Ela quer aconchego.
Então, respeite. E o último, fechamento, envolva-se na vida da igreja. Nós temos diferentes habilidades, mas todos podem orar. Beth, eu não sei falar, eu não sei fazer comida para levar. Pablo, não é minha praia trabalhar no baluarte, mas eu posso orar. Então, pronto, amém. Mova o céu a favor de uma família. Quando você precisar, deixe a igreja ser igreja na sua vida. Porque tem gente também que se esconde de uma forma e ninguém recebe. Então, se policie, né? Eu preciso me policiar. A gente precisa se policiar. Porque, às vezes, o irmão só está querendo expressar carinho. E é Deus, às vezes, me visitando e eu estou afastando. Procure os ministérios da igreja se você perceber alguém que tem uma necessidade, que está em falta, que aquela família, aquela pessoa está sem ser assistida. Então, são vários ministérios na igreja. Então, procure um ministério. E o último texto. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, inclusive as dores. Se está doendo na casa do Perotti, esse tudo inclui. Então, tem que, de alguma forma, a minha família expressar o caráter de Deus para a família do Perotti. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma boa semana. E se alguém tiver alguma necessidade, procura o Pablo, ou eu, ou a Márcia, e vamos ser igreja. Vamos ter vida de igreja e expressar o caráter de Deus. Amém? Bom domingo, irmãos.